Tem algumas particularidades aqui, tá? Que é, por exemplo, o processo de adsorção em carvão ativado, eu não dependo de uma etapa de filtração anterior, tá? Ali eu não dependo daquela etapa de separação sólido-líquido, tá? Normalmente eu pego a minha polpa, eu formo a minha polpa, faço a lixiviação e eu, em vez de filtrar essa polpa, eu pego e atiro tudo isso em contato com o carvão. Então acontece ao mesmo tempo que está acontecendo, aliás, eu pulo a etapa de separação sólido-líquido, tá? Então assim, o processo utilizado para tratar polpas, isto é, polpas que que continham partículas finas de argila que são difíceis de filtrar. Então quando eu estou tratando um mineral muito fino, né, eu não consigo filtrar isso, então eu acabo não filtrando. Eu pego e adiciono carvão ativado a essa solução que já foi lixiviada, né? Neste processo, o licor de cianeto é agitado em tanques com pelotas de carvão ativado. Então, depois que eu faço a lixiviação, atiro as pelotas de carvão ativado, tá? Quando a adsorção está completa, a polpa é peneirada, porque o carvão ativado tem uma granulometria bem menor do que o minério, né? E para separar as pelotas para posterior dissorção, tá? Então eu retiro as pelotas que são maiores, não é só usar uma peneira ali, as pelotas elas têm um tamanho maior que 2 milímetros e a minha polpa ali, o sólido da minha polpa tem um tamanho muito fino, tá? Então é assim que eu faço a separação. Esse processo tem a vantagem de eliminar a etapa de filtragem, que ela é bastante cara, tá? Então eu vou falar agora do outro processo, tá? Do carvão em lixiviação. Um outro processo de adsorção em carvão ativado é o carvão em lixiviação, tá? Vamos dar uma explicadinha aqui rapidinho. Esse processo é utilizado para tratar minérios com matéria orgânica. Então, quando o minério tem matéria orgânica, quando eu adiciono cianeto, a solução de cianeto, o que ocorre é que eu acabo correndo o risco de lixiviar a matéria orgânica, porque a cinética, se eu deixo muito tempo o carvão lixiviando, eu acabo lixiviando essa matéria orgânica. Então, uma vez que a matéria orgânica pode agir como adsorvente, tá? Resultando em perda de ouro, eu tenho que fazer a lixiviação ao mesmo tempo que eu faço a adsorção, tá? Então, por isso, o carvão ativado é adicionado diretamente ao tanque de lixiviação. Assim que o complexo de cianeto de ouro forma, rapidamente este se adsorve aos poros do carvão ativado. Então, eu estou fazendo o processo de lixiviação e eu adiciono o ouro logo em seguida, tá? Então, o processo de lixiviação ocorre junto com o processo de adsorção, praticamente, tá? É diferente do outro, que eu faço o processo, depois eu atiro, depois que já está feita a lixiviação, é que eu atiro o carvão ativado, tá? O carvão carregado é posteriormente separado por peneiramento. Mesma coisa que acontece no carvão em polpa, tá? A adsorção e a eluição são processos lentos. Tipicamente, o processo de adsorção consome 24 horas para absorver soluções com 10 ppm de ouro e 50 horas para eluir o carvão carregado. Então, demora 24 horas para fazer com que o ouro saia da solução e vá para o poro do carvão e mais 50 horas para fazer o caminho contrário, tá? Cerca de 4 litros de solução por quilo de carvão é suficiente para gerir processos constantes, tá? Então a gente usa 4 litros de solução por quilo de carvão, tá? Uma tonelada de carvão consegue absorver cerca de 10 kg de ouro, tá? Então é um volume, se vocês calcularem o preço de 10 kg de ouro, vocês vão entender por que esse processo se paga, tá? Então vamos adiante nos próximos processos, tá? Vamos falar agora do processo de troca iônica. Tá? O processo de troca iônica ele começou inicialmente a ser desenvolvido para tratamento de rejeitos da indústria metalúrgica. Então, o rejeito utilizava resinas de troca iônica para retirar metais dos rejeitos. Tá? A primeira aplicação de ordem industrial foi no tratamento de licores de urânio, então foi para tratar urânio. Tá? O processo de troca iônica é especialmente efetivo quando utilizado no tratamento de soluções altamente diluídas. Então, é um processo de concentração, tá? Com concentração metálica de ordem de 10 ppm ou menos, acima de 1% é pouco efetivo. Então, se esse processo serve para tratar soluções com 10 ppm de metal, tá? Quando eu começo a tratar soluções acima de 1%, esse processo já não funciona mais. Tá? Então, só para soluções muito diluídas, por isso que ela é muito utilizada para aqueles metais
do grupo dos lantanídeos e urânio, tá? Porque são metais que normalmente é difícil lixiviar e a quantidade que tu coloca lá dentro da solução é extremamente pequena, tá? O fenômeno de troca iônica ele já ocorre entre rochas, areia, solos, vidros, lã, algodão, entre outros, tá? Vocês vão entender o que é o fenômeno de troca iônica, né? O trocador iônico ou uma matriz de troca iônica que possui carga uma matriz troca iônica que possui carga elétrica positiva ou negativa, tá? Então, uma matriz de troca iônica ela é representada aqui na reação pelo R, tá? Então, a matriz de troca iônica normalmente ela tem o radical, né? Que é a parte que fica fixa, e o íon, tá? Quando a matriz é aniônica, ela pode trocar íons. Então, o que acontece? Eu tenho um íon qualquer e eu tenho o ânion do meu metal, né? E aí eu consigo carregar minha resina com metal, tá? E aí quando eu carrego ela com metal, eu tenho o processo de retirada do metal de dentro do líquido, né? Ele acaba ocorrendo a partir dessa resina, que eu tenho uma resina que tem, eu vou mostrar um diagrama melhor ali para vocês, mas ela é positiva, então ela serve para trocar ânions negativos, tá? Se ela for negativa, ela serve para trocar ânions positivos. Então, resinas aniônicas trocam ânions negativos, íons negativos, tá? Resinas catiônicas elas trocam íons positivos, ou seja, resinas catiônicas trocam cátions, resinas aniônicas trocam ânions, tá? Um trocador iônico, tá? Uma vez ou uma matriz de troca iônica que possui carga elétrica positiva ou negativa, tá? Esta carga elétrica é compensada por íons do sinal oposto ao da matriz, chamados de contra-íons, tá? Contra-íons são os íons que são trocados, tá? Os íons do mesmo sinal são chamados de coíons. Os coíons são os íons que têm a mesma carga da matriz, tá? Os contra-íons estão livres para se mover na matriz e podem ser substituídos por íons do mesmo sinal. Os coíons são fixos, tá? Então, assim, a resina tem uma carga positiva, né? E os contra-íons da resina, eles são móveis, tá? Por que eles são móveis? Para substituir esses íons por um metal, tá? Ou por um complexo que tenha o metal. Então, por isso esses contra-íons são os íons que se movem, os coíons são os íons que acabam ficando retidos na matriz, tá bom? Para ficar mais claro aqui, mais ou menos um diagrama de como a matriz funciona, tá? A matriz ela é fixa aqui, a parte aqui a gente tem uma matriz aniônica, porque ela troca ânions, e aqui a gente tem uma matriz catiônica, tá? Então esses ânions aqui, eles são removidos, restando apenas um espaço aqui, onde esse espaço vai ser ocupado por um ânion que vai compor lá um complexo que tem um metal, tá? Então aqui o metal fica depositado no lugar dos contra-íons, tá? Se eu tenho um complexo positivo, eu uso uma matriz catiônica, porque ela vai trocar os cátions, tá? Então trocadores iônicos eles podem ser comparados com uma esponja, tá? Então o metal ele acaba sendo a água que vai ocupar os poros da minha esponja. Quando a esponja está imersa em uma solução, os contra-íons podem deixar os poros, então os contra-íons originais, é aquela construída eletricamente estável. Aí quando eu coloco ela em solução, eu substituo esses contra-íons originais por íons ocupados por íons de meu interesse, né? Com o metal que me interessa, tá bom? Então vamos seguir à frente. Bom, eu vou explicar aqui como que ocorre o processo de troca iônica, né? Então a gente tem aqui uma coluna de absorção, né? Uma coluna onde eu carrego ela com resina, tá? Então a resina mais pobre ela é carregada aqui em cima, tá? E a solução ela é carregada pela parte inferior, tá? A solução rica em metal. O que acontece? Se a resina mais pobre é carregada em cima, ela vai descendo conforme, então eu vou carregar a minha coluna por baixo com a solução rica em metal e ela vai progressivamente perdendo metal, tá? E até chegar aqui em cima, onde ela vai pegar a solução lixiviante mais pobre, vai pegar a resina mais
pobre em metal. Significa então o que? Aqui quando eu tiver a resina mais rica, porque essa resina vai descendo, né? Eu carrego, e aí esses anteparos aqui são removidos e vai descendo aos poucos a resina, né? E aqui está tudo carregado, a coluna inteira carregada de resina de cima a baixo. Então a resina mais pobre vai entrar em contato com a solução mais pobre e absorver o restante dos íons da solução, porque ela tem todos os espaços livres, né? Para absorver a solução. Conforme ela vai descendo, ela vai ter mais espaços ocupados e os íons vão ter, e a solução também vai ter mais íons para querer ocupar esses espaços, e assim vai indo progressivamente em contracorrente. É isso que é um processo em contracorrente. O mais pobre vai pegar a resina mais pobre. Para que acontece isso? Porque a resina mais pobre ela tem todos os espaços livres para receber íons. Então, se eu tenho poucos íons, o ideal é que eu tenha o máximo de espaço possível. Então, isso é para maximizar a eficiência do processo. Tá? E aí, aqui eu tenho um processo, aí a minha resina rica em metal, ela passa por um processo onde vai haver uma lavagem, né? Retirada do líquido da superfície das resinas, e aí a resina vai para uma coluna de eluição. Tá? A coluna de eluição serve para remover o metal da resina carregada. Tá? Então, passado pela coluna de eluição, o nosso material resinoso que vai passar pela coluna de eluição, ele vai passar por um líquido eluente. Tá? O líquido eluente vai entrar em contato com a nossa coluna de eluição, que nada mais é, esse líquido eluente é a solução nova que vai ser precipitada. Tá? Então, o nosso líquido eluente remove o metal da nossa resina, tá? E aí a gente vai ter o eluato rico em metal, tá? E a resina já pobre em metal novamente, pronta para voltar para o processo, tá bom? Então é basicamente assim que funciona o processo de troca iônica, tá? Vamos ler um pouquinho aqui da teoria, tá? Uma vez que a troca iônica é operada em equilíbrio, a separação de duas espécies pode ser atingida em uma batelada, tá? Então aqui em uma batelada eu consigo, em uma passagem da minha solução pela coluna de troca iônica, eu consigo remover todo o metal, tá? Separações eficientes são realizadas após inúmeras bateladas entre resina e solução. Tá? A operação eficiente da coluna depende da vazão do licor, tamanho de partícula da resina e das dimensões da coluna. Tá? Então, isso aqui são só parâmetros operacionais. Tá? Sistemas contínuos operam em contracorrente com soluções sem sólidos ou turvas. Então, as soluções têm que ser bem filtradas para que o sistema funcione. Tá? O sistema é composto por 3 torres, a torre de adsorção, de medida, a torre de medida é essa aqui, tá? E a torre de eluição, tá? Essa aqui, tá? Que eu já expliquei para vocês como funciona. Né? A torre de adsorção possui um determinado número de compartimentos separados por orifícios, onde é medido o volume de resina. Tá? Aqui são esses compartimentos que eu mostrei aqui. O licor lixiviado é alimentado pela parte inferior da coluna e flui pelas camadas de resina, assim como eu tinha explicado para vocês. Tá bom? Então vamos adiante. Bom, vamos falar um pouquinho do processo de troca iônica de um outro método que é o resina em polpa. Tá? Em alguns minérios, os licores lixiviados eles têm algum percentual de sólidos em suspensão, e a produção do licor lixiviado é suscetível à operação de um licor lixiviado suscetível à operação de coluna é demasiadamente difícil. Tá? Então, o que acontece? Como eu tinha dito anteriormente, as colunas elas não funcionam quando eu tenho sólidos presentes na minha solução. Tá? Então, eu preciso de um alternativo. E essa alternativa para superar as dificuldades do método semicontínuo, um método semicontínuo foi desenvolvido. Nessa operação, cestos de aço contendo resina são mergulhados em tanques que possuem licor lixiviado. Então, eu tenho um tanque que possui licor lixiviado, eu tenho um cesto de aço, aqui, ó, como vocês podem ver o cesto de aço, eu carrego ele todo com resina e eu mergulho ele sucessivamente nesse tanque. Então, aqui é uma operação industrial disso. Tá? E aqui é o diagrama de como funciona. O tanque tem um eixo aqui que gira e acaba mergulhando e retirando a cesta cheia de resina de dentro do meu tanque. Tá? Então é assim que funciona a resina em polpa. E aí aqui dentro desse meu tanque o licor lixiviado ele tem uma quantidade de sólidos que não é possível ser filtrado. Então esse é
O nome desse processo é resina em polpa, é um processo de troca iônica que acontece numa solução lixiviada onde tu não consegue filtrar os sólidos, tá? Todos os sólidos. Então, essa é a outra alternativa para o processo de troca iônica.